Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados de Jesus, shalom aqueles que também não conhecem a Deus. Amados, eu quero compartilhar um texto bastante claro e preciso, portanto, para alguns, ele não é bem claro porque as pessoas não querem aceitar isso. Ele está em Romanos capítulo 13. O apóstolo Paulo declara isso porque entendeu isso e sabia que Deus estava no controle. Por isso a palavra de Deus diz, eu vou ler alguns versículos, do versículo 1 ao 5, do capítulo 13, que diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela trará a espada. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe esteja sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Amém, igreja? Eu quero falar um pouquinho sobre esses 5 versículos e deixar claro, amados, que eu não sou contra aqueles que decidem não orar pelas autoridades, mas eu preciso esclarecer, porque o texto está inserido que nós devemos respeitar, honrar as autoridades. Eu sei que é muito difícil quando nós vemos o que está acontecendo no Senado, quando nós vemos o que acontece em algumas cidades, em alguns estados, em que o governo daquela cidade, daquele estado ou da nação brasileira se corrompe através dos tempos e através de algumas coisas, das leis ditadas por homens e de parâmetros instituídos por homens, mas a palavra de Deus diz que nós devemos respeitar e não denigrir a imagem, porque quando nós denigrimos a imagem daqueles que estão sobre o governo da nação, das cidades em que nós moramos, nós estamos dizendo que o Deus que nós conhecemos não instituiu isso. E talvez você não entenda o que é instituição, o que é outorgado por Deus. Quando ele outorga, ele dá a esse governante a atribuição de governar a terra, a nação brasileira, as cidades em que nós estamos inseridos com um governo de justiça. Mas a justiça, a palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Quando a justiça de Deus prevalece na vida de um governante, certamente ele governará com justiça e com temor. Por isso nós precisamos respeitar, honrar as autoridades para que eles entendam que os homens e mulheres de Deus são tementes a Deus, respeitam e honram a palavra e oram por eles, para que a palavra de Deus, a justiça de Deus estejam inseridos nele, para que eles possam governar com a justiça de Deus. E quando um homem e uma mulher se entrega, que está no governo, amados, se entrega à justiça de Deus, certamente será absolutamente capaz dele governar com integridade, com valor e com justiça. Então, amados, quando nós vemos isso, algumas nações, quando se dedicaram em oração, a Coreia que viveu arrasada, um povo que 80% da população vivia na miséria, começou a buscar e a orar a esse Deus poderoso, a buscar nas madrugadas esse Deus poderoso. Ele mudou a história daquela nação, fazendo que os governantes ligassem, o governo da nação ligasse para aqueles que estavam orando dias e noites pela nação, dias e noites pelos governantes. Quando nós, amados, passarmos a orar pela nação, a orar pelos governantes, certamente Deus ouvirá e honrará a nossa oração. E da mesma forma, os homens que estão no governo honrarão aqueles que estão num propósito de oração, num propósito de amor, num processo grande e poderoso que aos olhos humanos não pode discernir, não pode ser discernido, mas no reino espiritual, no reino de Deus, certamente já está discernido. Por isso, amados, eu quero neste momento passar alguns minutos em oração pela nação brasileira e pelas cidades a qual eu e você estamos vivendo. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado,
Neste momento, conforme a tua palavra diz, que nós devíamos honrar e respeitar as autoridades. Nós sabemos, Pai, que alguns decretos, algumas leis foram instituídos para vergonha. Alguns decretos e algumas leis confundem, Pai, a tua promessa, a tua justiça. Mas nós sabemos em quem temos crido e sabemos que tu és um Deus de justiça. Por isso pedimos que a tua justiça prevaleça na nação brasileira. No Brasil, meu Deus, prevaleça na terra em que nós estamos inseridos, nos estados brasileiros, aqui onde nós estamos gravando, no estado de Goiás, de Mato Grosso, onde nós estamos inseridos, e nos demais estados da nação brasileira. Que a tua glória prevaleça, que o teu poder, que o teu domínio prevaleça, que as autoridades espirituais da nação brasileira se rendam aos teus pés e nós possamos, Pai, com uma única só fé, não pedir para nós, mas pedir, Pai, pela nação brasileira, pelas cidades a qual estamos inseridos, pedir que o governo do Senhor absoluto, pleno e fiel, um governo de justiça inabalável, que não se corrompe através dos tempos, possa prevalecer, Pai, para a glória do Senhor. Por isso colocamos os nossos governantes diante do Senhor, colocamos todo o Senado da nação brasileira diante do Senhor. Colocamos os governadores, os senadores, Pai, os prefeitos da cidade, Pai, em tuas mãos, para que o teu domínio, poder e glória possa tocá-los, possa ministrar ao coração deles de uma forma tremenda e poderosa, para que eles se rendam ao Senhor e governem com justiça. Porque quando se renderem ao Senhor, o governo de justiça do Senhor prevalecerá na terra, prevalecerá, Pai, aos nossos olhos e podemos ver, aos olhos dos viventes, podemos ver com os nossos próprios olhos, ouvir, não só ouvir, mas ver, Pai, as promessas do Senhor se cumprindo numa nação que se arrepende diante do Senhor. Numa nação que clama ao Senhor de dia e de noite, pedindo para que uma nação seja, para que o governo seja um governo de justiça. Pai, eu sei que o Senhor já tem feito algo poderoso, mas, Pai, que impere a tua glória, o teu domínio, o teu poder sobre a nação brasileira, sobre os povos não alcançados da nação brasileira, sobre os governos das igrejas, sobre os ministros das igrejas, meu Deus, que eles não peçam mais para o seu ministério, mas peçam, Pai, para louvor e glória do teu santo nome, pela nação brasileira, pela cidade que estamos inseridos, meu Deus, e paremos, Pai, de pedir petições vãs ao Senhor, que é para o nosso próprio ego, para os nossos próprios deleites, mas nós pedimos nessa noite, meu Deus, pedimos pela nação brasileira, intercedemos pelos povos não alcançados, intercedemos pela cidade de Santa Rita do Araguaia, de Alto Araguaia e das demais cidades brasileiras, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Nós clamamos pela tua misericórdia, entendendo e sabendo, meu Deus, que o Senhor é um Deus supridor, que o Senhor é um Deus de justiça, que o Senhor é um Deus inabalável, que o Senhor é um Deus de amor, rocha forte, refúgio e fortaleza. Por isso, Pai, instrui, Pai, a nossa governança. Instrui, Pai, o governo da nação brasileira nos teus preceitos e nos teus caminhos. Usa, Pai, homens e mulheres, Pai, como boca profética nessa nação, para declarar que Jesus Cristo é o Senhor e em breve o Senhor voltará para a glória do Senhor e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Portanto, o tempo de voltar ao Senhor é agora. O tempo de governar na justiça do Senhor é agora. Por isso clamamos, Pai, pela justiça do Senhor na nação brasileira, pela justiça do Senhor em todos os povos, em todas as cidades, em todos os estados da nação brasileira. Em nome de Jesus, podemos contemplar a tua glória, Pai. Amém, Senhor. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.